pensar, faz ao vivo, né, Gustavo? Daqui a pouco você tá craque. Já tá bom, ok, legal. Legal, gente. Vamos começar então. Vamos começar aqui. O tema da noite são chegados os tempos. E esse poema de Mário Quintana se chama O Tempo. Poema que até a Lúcia Cobos esses dias declamou aí na nossa casa. Ela vai lembrar se ela estiver aí ouvindo. Então a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter as pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. O tempo. Essa é a ironia da vida moderna, né, gente? Nós conquistamos tecnologia, conforto, para não termos mais tempo para nada, né? Então, aí, com este poema de Mário Quintana, nós pedimos o auxílio dos amigos espirituais, pedimos o auxílio de Jesus, que nos auxilie nesse momento, nos ampare, nos inspire, para que possamos aí ter esse diálogo sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos que Kardec nos deixou. Então, damos iniciado a essa live da noite de hoje do Centro Espírita Vicente de Paulo. Vamos lá, pessoal. São chegados os tempos. São chegados. Quando nós olhamos para essa nossa sociedade que está aí fora, às vezes nos passa a sensação de que nós estamos caminhando para o abismo. De tanta coisa que está acontecendo, tanta truculência, tanta dificuldade nós estamos enfrentando. Mas isso não é só uma sensação. Porque essa sociedade que nós fazemos parte, ela está sim rumo ao abismo. Porque é uma velha sociedade que vai embora e uma nova que vai surgir. E quando Kardec dedica um capítulo no livro A Gênese a esse tema, a palestra de hoje é baseada na Gênese, no último livro que Kardec escreveu, da sua missão de codificar a doutrina espírita, que é o seu TCC, é o seu termo de conclusão de curso, onde ele vai dar o seu parecer final sobre a doutrina espírita. Ele tem um capítulo com esse título, São Chegados os Tempos e a Nova Geração. No finalzinho, os 2 últimos capítulos. Não por acaso, né? Estava terminando e concluindo seu curso. A sua revelação que ele nos trouxe. E são chegados os tempos, porque antes, João Batista e Jesus diziam o seguinte, que o tempo estava próximo. Os tempos estão se aproximando. O reino dos céus está próximo. E hoje nós entendemos com a doutrina espírita que eles se referiam ao mundo de regeneração, a essa transição planetária. E tem um livrinho, não desmerecendo, chamando de livrinho, porque é um livrinho pequeno, 80 páginas, chamado A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que trabalha numa universidade pública da Alemanha. E ele escreveu esse livro sobre a sociedade do cansaço, sobre esse momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Esse caos social não é um privilégio nosso. Isso acontece em todo o planeta. Então ele vai dizer nesse livro que nós
vivemos o momento da autoexploração. Porque ao longo da história nós sabemos que sempre fomos explorados. O trabalhador tem essa questão do conflito de classe, da exploração, que é de longa data e que é característica do mundo de provas e expiações. Isso. Kardec trata desse assunto na Revista Espírita com maestria. Então nós sempre fomos explorados. Nós, humanidade planetária, terrena. Porém, hoje, nós invertemos isso e nós nos autoexploramos. Com a tecnologia que era para nos trazer conforto, nós estamos nos sacrificando tanto, estamos nos autoexplorando. Estamos esgotados por causa disso. Nunca tivemos tantos problemas psicológicos. Nos tornamos a sociedade dos ansiolíticos e dos tarja-pretas. Mais da metade da população já depende de remédios para dormir. Fora ainda o consumo de álcool, né? Que também não deixa de ser um sonífero. Muitas pessoas se utilizam do álcool para se tranquilizar, para se acalmar, para poder ter uma noite tranquila de sono. Que não deixa de ser uma fuga, um subterfúgio para poder ter uma noite de sono. A insatisfação toma conta. Dificilmente hoje você consegue participar de algum ambiente, de alguma conversa que não tenha muita, mas muita reclamação. Isso já vem de alguns anos. Todo mundo insatisfeito. Não estamos nos encontrando e não entendemos por quê. Jogamos isso muito para a classe política, muito da nossa insatisfação, culpando eles, mas é algo que está dentro de nós, está no mundo todo. Então, não podemos simplesmente culpar uma parte da sociedade. É algo que envolve todos nós. E é muito interessante essas conclusões do Byung-Chul Han, difícil pronunciar esse nome, no seu livro A Sociedade do Cansaço, porque Kardec tem um texto na Revista Espírita, um pouquinho antes de ele escrever a Gênese, que ele fala sobre a transição da humanidade. E ele diz algumas coisas ali, nessa mensagem, que está acontecendo exatamente agora. E faz todo sentido com essa mensagem que ele que esse livro que o Byung-Chul Han traz, com a mensagem que Kardec trouxe em 1866. Então ele fala algumas coisas que crava o que está acontecendo agora. Vamos lá. É uma espécie de profecia. E ele vai começar dizendo assim nessa mensagem, o Espírito. A transição da humanidade é o título. Revista Espírita, 1866. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Por isto não vos dizemos mais como outrora. Como não vos dizer, ou seja, são os mesmos espíritos que estão dizendo. Quem já falou outrora, João Batista, Jesus, está dizendo de novo aqui, porque fazem parte da mesma equipe. Por isso não vos dizemos como outrora, os tempos estão próximos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Chegou o tempo. Que tempo? Eu fiz aqui um resumo de algumas partes importantes dessa mensagem, que ela é bem longa, não dá para a gente falar de tudo aqui. Ele fala dos espíritos ali, que recalcitram nessa mudança. E ele diz assim, infelizmente, a maioria deles, desses espíritos, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e a sua resistência marcará o fim do seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, eles próprios correrão para a sua perda. Darão impulso à destruição que gerará uma multidão de flagelos e calamidades. De sorte que, sem querer, apressarão a chegada da era da renovação. Então, esses espíritos que estão relutando, esses espíritos que resistem à regeneração, que manifestam ainda o homem velho, o homem do mundo de provas e expiações, que não quer aceitar o mundo regenerado, e causam essa confusão, eles, no fim da história, estão ajudando ainda, auxiliando no processo. Eles apressam a chegada. Interessante isso, né? Então a gente se debate muitas vezes, só que a providência divina está com tudo sob controle, né? E continua. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão
os suicídios multiplicando-se numa proporção incrível. Gente, isso aqui foi escrito em 1866. Não tinha dados sobre suicídio. Sabia do suicídio local, não tinha jornal, não tinha internet para saber o que acontecia. Hoje nós sabemos que uma pessoa se mata a cada 40 segundos. É uma estatística mundial. E que uma pessoa tenta se matar, e dessa que conseguiu se matar, outras 8 tentaram. Nesses mesmos 40 segundos. Então, a cada 6, 7 segundos, alguém está tentando suicídio. Porque não está se encontrando nesse mundo. Isso significa que, se nós ficarmos aqui durante uma hora, mais ou menos, para ficar, no final dessa uma hora, 80 pessoas terão cometido suicídio. E outras 600 terão tentado suicídio. E Kardec traz essa informação, através os espíritos trazem, através de Kardec, em 1866. Ó. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se numa proporção incrível. Um a cada 40 segundos. Não é incrível? Até, e essa informação também, até entre crianças. Coisa que nunca a gente escutava, né? Um suicídio infantil, um suicídio de uma criança. Hoje as crianças se matam. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que antes da morte serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isto realizar-se-á pelo encadeamento das circunstâncias. Uma coisa vai se ligando com a outra. Não é algo aleatório. Agora vai acontecer. Vamos fazer agora. Vai se encadeando. Assim como dissemos, sem que em nada sejam derrogadas as leis da natureza. Nada muda na natureza. Continua funcionando normalmente. Porque falava-se muito em cataclismos, terremotos, maremotos, o mar invadindo. Então agora, nesse momento da pandemia, muita gente acha que a pandemia tem a ver com a transição, alguma relação deve ter mesmo, né? E é muito comum surgirem mensagens psicografadas, mensagens muito bonitas, confortadoras, mas algumas delas contraditórias entre si, e até muito contraditórias com a doutrina espírita. E a gente, às vezes, cria uma cultura espírita equivocada. Por que eu digo isso? Eu tive o privilégio, ou talvez a oportunidade, que às vezes pode ser, se a gente não aproveitar, não é privilégio, né? De nascer em berço espírita. E não só nascer, eu já sou da 5ª geração do espírita na mesma família, então já vem de longa data o espiritismo na minha família. Para mim é uma coisa natural. E eu cresci ouvindo no meio social, meio espírita que eu convivi, cresci, sobre essas questões apocalípticas, que haveria terremotos e maremotos, que haveriam tsunamis, que o mar voltaria para onde um dia ele esteve. E eu cresci ouvindo isso. E mais tarde eu fui descobrir que realmente existe uma obra mediúnica que traz essas informações. Porém, com todo respeito, essa obra, mais tarde, a gente sabe também que não foi reconhecida como obra espírita pela Federação Espírita Brasileira. E o critério principal para nós ignorarmos esse tipo de informação. Por quê? Ignorar. Ignorar não significa detestar ou falar mal ou repudiar simplesmente renegando aquela espírito, aquela obra, aquele médium. Não. Ignorar no sentido que para nós isso não faz sentido. Por que não faz sentido para nós? Porque Kardec, na Gênese, diz outra coisa. Nessa mensagem que ele deixou na revista Espírita, ele diz outra coisa. E nós já vamos especificar aqui melhor o que ele diz. Que contraria o que veio nessa obra psicografada. Então, eu prefiro Kardec, né? Não sei vocês, mas eu prefiro Kardec. Com todo respeito a essas outras obras. O que diz Kardec sobre esse momento de transição? No capítulo 18 da Gênese,
A questão 8. Ele questiona: de que forma a Terra se transformará no mundo melhor? De que forma? Questionando aí os espíritos. A Terra não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. Já deixa claro, né? A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Olha que simples é o processo divino. Olha que simples é o processo da lei divina. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito inclinado ao mal, nasce um espírito inclinado ao bem. E o espírito inclinado ao mal que estava aqui e não quer ir para o bem, vai para uma outra escola. Uma escola mais adequada para ele. É aquele processo, gente, nós pegarmos um copo de água suja e pegarmos um conta-gota, pegarmos água limpa e formos pingando gotas de água limpa nesse copo de água suja, vai chegar uma hora que toda aquela água suja sai do copo e a água que está ali dentro ficou limpa. É um processo demorado, porém simples. Então, por isso que, quando vem mensagem que conflita com isso que Kardec deixou na Gênese, ou com essas mensagens que estão na Revista Espírita, não custa nada a gente deixar as barbas de molho, né, gente? E voltar a ler Kardec, né? Que é uma leitura bem mais segura para nós que somos espíritas kardecistas. Quem não é, tem toda a liberdade de ler o que quiser, de interpretar as coisas como quiser. A nova geração, que deve estabelecer a era do progresso moral, continua na Gênese, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Como são as crianças de hoje? A criança tem 5, 6 anos e conversa como se fosse um adulto. Dão respostas e fazem perguntas para a gente fica constrangido. E não sabe nem responder, muitas vezes. Está aqui, ó. Está nesse livro aqui, né? Tá? Ó, os 2 últimos capítulos. Divirtam-se. A nova geração que deve se estabelecer, a era do progresso moral, vou ler de novo, distingue-se por inteligência e uma razão geralmente precoce, aliadas ao sentimento inato do bem. Elas já têm a bondade como algo natural. E também nas crenças espiritualistas. O que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento. São espíritos mais adiantados anteriormente. Ela não será composta exclusivamente de espíritos de eminentes superiores. Não vai vir só esses espíritos aí. Mas daqueles que já, tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas. Eu gosto dessa palavra, eu adoro essa palavra. Assimilar as ideias, está aqui em destaque, ideias progressistas. Que ideias são essas, minha gente? Que ideias são essas? É muito repetido na obra de Kardec, ideias. As ideias. Já vamos falar melhor sobre isso. Então, mesmo os que não são mais evoluídos, mas estão predispostos a assimilar essas ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Eu confesso que eu faço parte desse segundo time aí. Porque eu tive dificuldade com essas ideias e ainda tenho. Porém, quando você começa a estudar o Espiritismo e descobre que aquelas ali são as ideias que eu preciso ajudar a implantar nesse mundo, você é obrigado a ceder. Por bem, né? Porque eu não estou aqui para fazer valer a minha convicção pessoal. Eu estou aqui para aprender com a doutrina espírita, que é uma revelação. A minha convicção pessoal que fique lá nas minhas encarnações anteriores, nas minhas encarnações, nos meus atavismos antigos. Não interessa para o futuro mais. O homem velho que fique lá no passado. Ao contrário, né, aí ele vai falar dos espíritos que não vão ter mais afinidade com a regeneração, que dificultam a regeneração, que lutam com a regeneração. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados para começar,
A revolta contra Deus pela negação da providência. Gente, para eu ser revoltado contra Deus, eu não preciso ser ateu. Aliás, tem muito ateu que é fiel a Deus e tem muito religioso que é totalmente infiel. Então, se revolta contra Deus, negação de Deus, não tem nada a ver com rótulo religioso. Pela negação da providência, todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva a paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, que é a inveja. Enfim, a predominância do apego a tudo que é material. O apego ao material é o que mais derruba, gente. É o que mais derruba. Hoje nós temos um materialismo religioso. Nós procuramos a religião por uma certa teologia de prosperidade, porque a miséria é coisa do mal. Deus quer que você prospere. Porque eu não estou buscando o alimento para o meu espírito. Eu estou buscando simplesmente me acertar com a matéria. O materialismo é o grande inimigo que o espiritismo precisa combater. O único inimigo que Kardec elegeu, né, é o materialismo. Nós não temos outros inimigos, não somos inimigos de outras religiões, não achamos que exista um ser diabólico em contraposição a Deus. Não. O inimigo a ser combatido pelo espiritismo, o materialismo. Esse é o grande inimigo. O que é materialismo, né? O que é materialismo? Apego. E quando se fala dessa transição, afinal de contas, quem ficará na Terra? Como é que a gente sabe? O que a doutrina espírita diz? O que Jesus falou? Quem que vai ficar nesse planeta? Quem quer ficar? Eu quero. Mas será que eu vou poder ficar? Quem ficará na Terra? Jesus fala quem vai ficar na Terra no Sermão da Montanha. Quando ele diz assim, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Por quê? Possuirão a terra, ou herdarão a terra. Isso é tão interessante que Jesus fala isso, mas não foi o primeiro a dizer. Se nós voltarmos lá nos Salmos, 2000 anos antes dele, está lá. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Já estava na revelação do povo hebreu quem herdaria a terra. E Kardec vai comentar no Evangelho essa passagem. Mas, comentário de Kardec. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens, né, porque ele recomendou outra coisa, que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometido o céu. Não, não parece uma contradição? E Kardec fala, por aquelas palavras, quis dizer que até agora, né, Jesus quis dizer que até agora, são assambarcados, os bens da terra, são assambarcados. O que é assambarcado? É tomar para si sem que os outros usufruam. É meu, vocês não têm direito. Então, até agora, nesse mundo de provas e expiações, ele não está falando do século que ele vivia, ele está falando do mundo de provas e expiações, em comparação com o mundo de regeneração. Até agora, os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário. O necessário. Só o necessário. Que não faria falta nenhuma para quem tem o supérfluo. Ao passo que outros têm o supérfluo. Jesus promete justiça. Lhe será feita, assim na terra como no céu. Nessa visão metafórica do plano espiritual, que ficou conhecido para uma época em que o povo poderia entender como céu. Porque serão chamados filhos de Deus. Hoje é diferente, né?
Hoje os bens da terra não são mais assambarcados pelos violentos. Está tudo muito equilibrado, muito bem dividido, não temos mais fome, nem pobreza, nem doença. Não, né? Talvez hoje, não vou dizer que é pior, porque melhoras aconteceram, né? Mas um estudo feito por uma entidade inglesa, essa reportagem eu li essa semana, veja como são as coisas, né? Você está preparando uma palestra, os textos, as informações vêm chegando. Comigo sempre foi assim. A espiritualidade parece estar sempre agindo para nos auxiliar. Um estudo feito por uma instituição inglesa fala que se só 10%, gente, 10%, de 100%, só 10%, os outros 90% continuam como está, certo? Só 10% dos gastos militares fossem investidos no combate à pobreza, em 10 anos, a pobreza seria erradicada no mundo. Só 10%. Tem país que sozinho gasta com gastos militares mais do que o PIB da metade do mundo. Sozinho. Os países imperialistas se impuseram ao longo da história com militarismo, com poder econômico, impondo o seu modelo econômico para que os outros seguissem. Isso é violência, você violentar um outro país para que ele siga a sua ideologia econômica e política. Você invadir um outro país porque ele não segue a sua ideologia econômica e política. Você causar conflito em um país, gerando um caos social e guerra civil, que aconteceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, incursões desastrosas, que as consequências estão lá até hoje e continuam, né, gerando problemas. Por quê? Porque queriam colocar o cabresto naquela nação. Se você não segue, você não serve. O poder econômico, o poder militar, administrando o planeta de provas e expiações. Não planeta de regeneração, não. Porque se os brandos e pacíficos herdam, essa mentalidade militarista, armamentista, não permanece. Ela não serve para o mundo de regeneração, porque ela impede o progresso moral e intelectual, porque ela se impõe pela força. E não permite àqueles que querem realmente um mundo diferente fazer esse mundo diferente. Então, por isso que ficam os brandos e pacíficos, porque os guerrilheiros, os armamentistas, os militaristas, esses não têm mais afinidade vibracional para permanecer num planeta onde nós queremos construir a paz. Porque, ao contrário do que essas pessoas pensam, paz não se constrói com violência. Violência não se combate com mais violência. Como dizia Gandhi no seu projeto de emancipação da Índia pela paz. Se nós formos no olho por olho e dente por dente, todos nós ficaremos cegos e banguelas. Por isso que a paz se constrói com não violência. Vamos adiante, senão nós vamos terminar, né? Quando a humanidade se submeter à lei de progresso e amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, porque o fraco e o pacífico é explorado nesse mundo aqui. E quando ele começa a se rebelar, ele é esmagado por poderio econômico militar para que não se rebele. Então, nesse mundo de regeneração, isso não acontece mais. Nem esmagados pelo forte e pelo violento. Nem esmagados pelo forte. Chega disso. Chega. É liberdade. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, Jesus fala que a Nova Jerusalém, e que ele iria preparar a Nova Jerusalém para nos entregar. E João, na sua visão profética, vê um sonho profético, Jesus preparando a Nova Jerusalém e a instalando na terra, que a Nova Jerusalém desceria para a terra. Essa visão já é trazida pelos católicos. Pelos evangélicos de determinadas denominações, eles já trazem essa visão de que a Nova Jerusalém não é lá, o plano espiritual, o céu. Não, ela é aqui. Ela se instala aqui na terra, no plano material.
E para nós, espíritos, isso é muito claro, está falando do mundo de regeneração. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, os Espíritos vão dizer que são chegados os tempos, de novo, são chegados os tempos, que é onde se desenvolver as ideias. Que ideias são essas? Que ideias são essas, meu povo? É onde se desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Progresso, ideia. Do que eles estão falando? Tem ela de seguir a mesma rota. Já tem um caminho traçado. A mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Então, as ideias que precisam ser colocadas em prática agora foram preparadas pela liberdade, pelas ideias de liberdade que vieram ali no século XVIII. Revolução Francesa, PTU. Já vamos chegar lá. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Então não vai ser tudo paz e amor, não. Vai ter conflito. Não estou falando aqui de guerra, tá? Se acalme. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem maturidade, de abalos e discussões. Nós gostamos de discussão no movimento espírita, não? Nós gostamos de discutir ideias? Ou nós criamos um senso comum de que não se cria, não se discute, se segue. A caridade para nós é respeitar o equívoco, muitas vezes. Está aqui, ó. Não vai acontecer sem abalos e discussões, gente. Pelo contrário. A fim de que atraiam a atenção das massas. Ou seja, essa discussão, esse abalo é para atrair a atenção. O que eles estão falando? Por que essa dificuldade? Por que essa polêmica? Aliás, por que polêmica fala de Kardec? Né? Por que fala de Kardec é polêmica? Eu lembro de uma situação, algumas pessoas me rotularam assim, devido ao meu temperamento. Eu tirava alguns prints de textos da revista Espírita e passava para um amigo meu. E um dia passou e ele me disse assim, olha, você está indo por um caminho perigoso. Cuidado. Ele até citou um exemplo de alguém. Está indo por esse caminho aí. Eu respondi para ele, amigo, eu estou te passando textos de Kardec. E você acha que eu estou obsediado? Bom, reflita sobre os textos que eu te passei. É só isso que eu estou pedindo. Não estou dizendo nada, nem comentei nada. Reflita sobre esses textos. Passou um tempo. Esse meu amigo refletiu. E mais tarde ele me agradeceu. Diz, olha, me desculpa e me agradeceu. E começou a compreender o que eu quis dizer, que não quis dizer nada, só passei esse texto Kardec para ele. Então, não é que é polêmico, as pessoas polemizam porque não querem debater sobre determinadas coisas que está na obra espírita, que está em Kardec. Então não vai ser sem a base de discussões. A fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as pontas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Que ideia, gente! Por que falam em abalos e discussões? Não vai ser, ó. Não esperem que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Luta de ideias. Que ideias são essas, afinal de contas? Né? Desculpa essa repetição, é porque é para dormir pensando. E Kardec vai falar também, né, nesse mesmo texto, quando ele fala que não vai haver cataclismas, ele diz, não são as entranhas da Terra que se revolvem, são as entranhas da humanidade. São as nossas entranhas. Por isso que mais da metade da humanidade está tomando tarja preta. Porque não está se encontrando, não está se entendendo. Está com dificuldade. Por quê? Porque são as nossas entranhas, o nosso interior.
que está em busca de algo que nós não estamos encontrando. São as entranhas da humanidade. Aí vem o livro A Sociedade do Cansaço, trazendo essa definição perfeita do que está acontecendo, desse momento de dificuldade que nós passamos. Tantos suicídios, tanta insatisfação. Então são as entranhas da humanidade. Porque é o homem velho que precisa ir embora e o homem novo precisa chegar. E eu gosto de uma comparação com a pororoca. Pororoca, eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo sabe o que é. É um fenômeno que acontece no Rio Amazonas. Quando as águas das bacias que alimentam o Rio Amazonas desembocam no mar. Certo? Porque todo rio corre para o mar. Então, como são muitos rios e grandes rios, essas águas desembocam no mar, dos estados do norte do país. Porém, quando a maré sobe, o que acontece? Acontece um fenômeno chamado popularmente de pororoca. Porque a água do mar está saindo, o mar sobe a maré e empurra o rio de volta para o continente. E quando isso acontece, gera um fenômeno chamado pororoca, que é um rebuliço. O rio quer sair, o mar não quer deixar, ondas enormes, a água volta toda invadindo a terra. Quem está por perto tem que correr. Procure esse fenômeno no YouTube, que quem não conhece vai saber do que eu estou falando. E é um fenômeno muito interessante. E é mais ou menos isso. É o homem novo, nessa imagem do rio, querendo desembocar, querendo chegar ao mar, e o homem velho, que seria o mar, empurrando o homem novo novamente, gerando esse rebuliço, se revolvendo, gerando ondas, gerando transtorno, transbordando, estragando a margem, afogando quem está perto. Essa briga, homem novo versus homem velho, essa pororoca dentro de nós. O que para a nova geração é simples, para nós da velha é uma briga. Mesmo estando ali, mesmo a gente conhecendo, mesmo eu sendo espírita, eu brigo com a regeneração. Vocês já vão entender por que a gente briga. Já vamos dar os exemplos aqui. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, capítulo 13, quando Kardec fala do espiritismo, da sua missão, diz ele: ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica, do além do físico, do plano espiritual, daquilo que nós não vemos, não tocamos. Então, o estudo do espiritismo interessa as questões da metafísica e da ordem social. Todas as questões da ordem social interessam ao estudo da doutrina espírita. Porque nós, como o atavismo das religiões medievais, atavismo é aquilo que é antigo, mas ainda está dentro de mim. Nos foi ensinado, ao longo de milênios, que o mundo é um vale de sofrimento, é um vale de dor, um vale de lágrimas. Até hoje, o mundo é um vale de lágrimas. Porém, se você sofrer e for resignado, você iria para o céu. Tem um céu de benesses te aguardando, não se preocupe. Aquele que está te fazendo sofrer, o violento, o bruto, que oprime, que te faz sofrer, não se preocupe. Porque ele não vai precisar olhar para o inferno. E nós trazemos esse atavismo para a doutrina espírita. E achamos que a doutrina espírita não trata de questões da matéria. Não, Deus o livre. E não queremos por quê? Porque isso é polêmico e ninguém quer falar sobre isso. É mais fácil falar de outras coisas, de moral, e achar que está tudo bem. Mas o espiritismo trata de todas as questões da metafísica e da ordem social. E o que envolve a ordem social? Educação envolve a ordem social? Óbvio. O espiritismo trata. Kardec era educador, gente. Kardec era educador. Você acha que Jesus escolheu um educador por acaso? Ou melhor, Jesus mandou ele reencarnar como educador aleatoriamente? Questões econômicas são de ordem social? É o que mais nos aflige? O espiritismo trata disso? Óbvio que trata. Óbvio que trata. Questões de saúde. O espiritismo trata? Óbvio que sim. Todas as questões de ordem social são de interesse da doutrina espírita. É todo o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que
que eu efetuá-la demande tempo. Muito tempo mesmo. Não vai ser numa encarnação só, demora a coisa. Então, Kardec nos apresenta a doutrina espírita como um agente de transformação social. Espiritismo, filosofia e ciência não é simplesmente mais uma religião para a gente ter um tempo para frequentar e achar que a nossa vida está em harmonia. Não, o Espiritismo é um agente de transformação social. Cuida das questões da ordem metafísica e da ordem social. Já vamos entender melhor. Então são chegados os tempos de se colocar em prática as ideias para a transformação do mundo. As ideias da regeneração. Que ideias? Que ideias são essas? Antes de nós chegarmos nas ideias, continuando na revista espírita, a transição da humanidade. Então, as duas gerações que se sucedem, a nova e a velha, que sucedem uma a outra, têm ideias e pontos de vista diametralmente opostos. São ideias opostas, por isso o conflito de gerações. Pela natureza das disposições morais, a disposição moral é diferente, mas, sobretudo, das disposições intuitivas inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Está fácil distinguir, segundo os espíritos. E nós vivemos um momento hoje, com a questão das redes sociais, com a questão política, com essa ebulição dos sentimentos, que nada mais fica escondido, porque cada um demonstra o que é. Ou melhor, cada um demonstra o que sente, o que vai no seu íntimo. E ao demonstrar o que eu sinto, eu mostro o que eu sou. Porque não é o que eu falo, não é esse discurso bonitinho. Não. O que eu sinto? Porque colocar uma máscara e se apresentar para a sociedade como um determinado cidadão de bem é uma coisa. Mas o que está dentro de mim, aí é que eu mostro realmente quem eu sou. O que Joana de Anjos vai chamar de persona. Nós criamos uma persona para viver em sociedade. Mas o que nós somos por dentro? O que eu faço quando ninguém está olhando? O que eu sinto quando vejo uma notícia em determinada situação? O que eu sinto? O que eu procuro na internet quando ninguém está olhando? É isso que vale. É o que eu sinto. Como reconhecer, então, essas duas gerações? Tem detalhes melhores aí? Kardec especifica? Vamos lá. Questão 9, no capítulo 18 da Gênesis. Perdão. Capítulo 21. Que sinais poderiam ser identificados como sugestivos da transformação da Terra para um mundo de regeneração? Que sinais nós podemos identificar, observar, para entender que realmente nós estamos no processo de regeneração? Pois é, a regeneração chegou. Tem sinais? Tem. E esses sinais nunca estiveram tão claros, porque eles estão em ebulição. É o conflito de ideias que ele fala. Não vai ser sem luta, porque existe um conflito de ideias. Não é mais um conflito armado. A ideia é que eu não dê um tiro em alguém ou que alguém não me dê um tiro porque a gente não concorda. O debate é de ideias. E essas ideias estão, todas elas que eu vou citar aqui, que estão na Gênesis, capítulo 21, estão em ebulição, nesse exato momento, no mundo todo. No mundo todo. Como perceber? Primeira ideia. Primeira percepção. Fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Ao tempo de Kardec, tanto ele quanto os seus contemporâneos e o que vieram depois dele, os intelectuais que ajudaram Kardec a codificar a doutrina espírita, viviam ainda uma lua de mel com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa
foi precursora do Espiritismo. Porque sem ela, Kardec não teria campo para fazer seu trabalho. Mesmo assim, ele teve dificuldade. Ele foi afastado do meio científico, ele perdeu o emprego, ele foi preso, ele foi perseguido pela igreja, ele teve os livros queimados. Então, mesmo assim, foi difícil. Então, se a Revolução Francesa não tivesse criado um campo próprio, que já foi criado anteriormente pela Reforma Protestante, não teria espaço para Kardec trabalhar. Então, as reformas vão acontecendo gradualmente. Gradualmente. E a Revolução Francesa foi uma delas. Então, a Revolução Francesa teve ideais como liberdade religiosa, a razão frente à emoção. Kardec fala fé raciocinada. Fé raciocinada. Fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Liberdade religiosa, razão antes da emoção. Conhecimento estruturado sobre crenças e superstições, não simplesmente crer. Por que eu creio? Por que existe a superstição? Qual? No que ela se fundamenta? Uso da razão como meio de libertar o homem e analisar os problemas do seu tempo pelo caminho analítico. Meu Deus, eu tenho quase 300 anos. E hoje nós perdemos totalmente a razão. Não existe mais racionalidade no debate sobre as questões que afligem a nossa sociedade. É só emoção. 99% de emoção. Não vai passar, né? Com a Revolução Francesa vieram o homem como alguém com direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que mais tarde se tornou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as leis trabalhistas, a proteção social, o direito à propriedade. O direito à propriedade para todos, porque antes o direito à propriedade era para os nobres e para a igreja. Então, ideias que prepararam o terreno para que Kardec pudesse trabalhar. Liberdade religiosa, razão, liberdade de pensar. Escola, educação pública para o povo. Veio com a Revolução Francesa. Pois é. Pois é, meus amigos. Aliás, para a gente entender a doutrina social espírita, porque o espiritismo se ocupa de todas as questões da ordem metafísica e social, ok? Estamos entendidos? Para a gente entender a doutrina social espírita, é preciso entender o que foi a Revolução Francesa. Porque toda a base social espírita está ali. Vamos adiante. Essa aqui, então, é um prato cheio para dar polêmica. Falar de Kardec da polêmica dentro do movimento espírita é difícil, né, gente? Mas vamos lá. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, de tanta truculência, de tanta violência, de tanto rancor, tem espaço para a gente falar sobre leis penais mais humanas? Tratar o preso como humano, como gente? Tentar reabilitá-lo? Não simplesmente torturá-lo, matá-lo, esmagá-lo? Porque isso é coisa de muito primitivo. Esse ódio pelo preso, pelo aquele que foi excluído da sociedade, é coisa de mundo primitivo. Países mais civilizados já tratam o preso de outra maneira. Então, leis penais impregnadas. Tem sentimento humano nas leis penais? Eu tenho sentimento humano para com o preso? Jesus não foi crucificado no meio de dois ladrões? O que ele disse para um deles? Ladrão bom e ladrão morto? Ele falou? Estava do lado dele? Não. Nós temos espaço hoje para defender isso, porque são ideias que têm que ser colocadas na pauta social. Como é que nós estamos contribuindo para que essa ideia prospere? Essa ideia da regeneração. Ou nós queremos manter ainda no mundo da regeneração a lei penal do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações? Outra aqui que está em ebulição. Enfraquecimento dos preconceitos de raça. Tem racismo no mundo? Não imagina, racismo não existe, né? Os Estados Unidos está pegando fogo, está sendo incendiado
Depois que, mais uma vez, policiais mataram um homem negro covardemente, que nem suspeito era. Porque o preconceito de raça ainda pesa. A polícia costuma mandar bala perdida, mas a cor, geralmente, eles não erram. Porque o preconceito de raça ainda é muito forte. É o negro que é morto. E daí isso está em ebulição. No Brasil, os índios, o racismo se reflete agora em cima dos índios. Querem tirar a terra deles, tirar eles da terra, dar para a mineradora. Porque o racismo ainda é muito, o preconceito de raça ainda é muito forte. A xenofobia, o preconceito com o estrangeiro. Está em ebulição no mundo todo. Países querendo fechar suas fronteiras. Aliás, fala aqui também. Próximo. Supressão de barreiras que separam os povos. Não vai mais ter fronteira. Não tem mais fronteira no mundo da regeneração. A fronteira é só uma lembrança para a gente passar pelo portal. E nós temos governos aí querendo construir muro. Nós temos governos aí querendo expulsar todos os estrangeiros. Porque é o conflito, é a pororoca. O velho com o novo se debatendo, mas a coisa está meio a meio. Está equilibrada. Então, a tendência é o que não tem o preconceito de raça, que não é a favor desse patriotismo violento, desse patriotismo de bandeira, né? Porque no futuro não haverão bandeiras, né? A bandeira do futuro, segundo Victor Hugo, é a fraternidade. Não tem a minha bandeira, a tua bandeira, a bandeira dele. Não. Bandeiras representam guerra, patriotismo violento, sangue. O que é um tecido com cores? É um tecido com cor, só. Então, o mundo, gente, tende a se unificar. O mundo tenta aqui enfraquecimento do preconceito de raças e supressão das barreiras que separam os povos. É profecia. É mundo de regeneração. E para deixar isso um pouco mais escancarado, tem um texto de um livro de Victor Hugo, Do Calvário ao Infinito. Finalzinho do livro, página 551. Certo? O que diz nesse livro? Isso aqui dá arrepio algumas pessoas. O que tratam isso como uma coisa gravíssima. Que para nós espíritas deveria ser muito natural. Quando todos os povos coesos pelo pensar e pelos excelsos sentimentos confederados, pelas mesmas leis e pelos mesmos ideais, pela mesma ascensão pelo Altíssimo, emancipados dos preconceitos de raça e de hierarquia social, classe social, tá falando aqui, tá? Fundarem uma república unitária mundial. Meu, tem gente que pula dessa altura, assim, falar em governo mundial. Uma república unitária mundial. Está aqui Victor Hugo, esse extraordinário poeta. Na sua obra mediúnica, na sua obra que esse livro aqui é carimbado pela Federação Espírita Brasileira. Tendo por supremo dirigente o Eterno, e por seus representantes os mais compíscuos e esclarecidos cidadãos, onde elaborar em comum para o embelezamento dos núcleos humanos e confortos de todas as classes. Abolir os pleitos bélicos, os pleitos de guerra. Adotar um só idioma, um único padrão monetário, uma única moeda, com o mesmo valor intercambial de todos os países. Cultuar as artes e a liberdade, as ciências exatas, a metafísica e o psiquismo, para se relacionarem com o invisível. Fundar areópagos, que são assembleias, para arbitrar a decisão de todas as questões internacionais por meios diplomáticos e legais. Reger-se pelo mesmo pacto, por uma só Constituição mundial. Extinguir os exércitos
vai de encontro com o que está na obra de Kardec? Totalmente. Totalmente. Agora eu pergunto, será que tem espaço para a gente discutir essas ideias? São chegados os tempos de se colocar em prática as ideias para a regeneração do mundo. Tem espaço? Quem está me ouvindo, será que está concordando comigo? O que é me tirar uma pedra? Nós temos que separar, gente, temos que separar a ideia do portador, certo? Porque a ideia não é de quem está portando ela. É que nem quando você entrega uma carta. O conteúdo da carta é da carta, não é do carteiro. Então, separa, porque hoje existe muito essa cultura de desqualificar quem trouxe a ideia. Não, mas esse cara aí fez isso, esse cara aí não sei o quê, esse cara abandonou os filhos, a filha dele se suicidou, esse cara fez isso, esse cara não trabalhava. Meu Deus! Se apegue à ideia, não à pessoa, porque se você for olhar para a pessoa, só sobra Jesus. É o único espírito que nunca errou. Vou dar um exemplo aqui. Rousseau, que é precursor da Revolução Francesa, o grande ideólogo da Revolução, um dos pais da educação. Rousseau inspirou Pestalozzi, que é o mestre de Kardec. O método de Rousseau é o mesmo de Pestalozzi, que é o mesmo de Kardec, que também é educador. Rousseau escreveu um livro chamado Emílio, que é um livro sobre educação de crianças. Porém, se você olhar para a vida pessoal do Rousseau, ele abandonou 5 filhos no orfanato. Aí você pensa, como é que esse cara que abandonou 5 filhos no orfanato tem a cara de pau de escrever um livro? Muito simples, gente, porque o livro não era dele. O livro foi inspirado. O livro ele trouxe como filósofo que era por inspiração do mais alto. Se nós olharmos para a pessoa, nós desconsideramos a ideia, que não é dele. Então, é preciso separar a ideia da pessoa. Supressão das barreiras entre povos. Outra aqui, repulsão às ideias materialistas. Que é esse padrão de felicidade baseado no consumo, no status social, em carreira. Tudo isso é materialismo. Tudo isso é voltado para o materialismo. É uma preocupação com a matéria. Então você vai tendo repulsão. Por isso que hoje as pessoas têm dificuldade de se encontrar numa profissão. Por quê? Porque, sabe, não faz sentido esse modelo econômico que nós temos. Então, para essa nova geração, eles estão perdidos ainda. Para eles não faz sentido. E não vai fazer mesmo. Porque eles vão mudar tudo. Diz a Gênese, a nova geração vai mudar tudo. Então, se você está sofrendo, se você está apegado, meu Deus do céu, gente, vai mudar tudo, não se preocupe, não sofra. Não sofra, porque vai mudar tudo, tá? Muda tudo. É uma nova geração que muda tudo. É a pororoca. Por mais que o mar empurre o rio de volta, a maré vai baixar e o mar vai entrar no rio. Não tem defesa. E essa aqui também está em ebulição, gente. Está em ebulição. Por quê? Porque é o que está pegando nas relações comerciais e políticas do mundo todo, interfere na vida de todos nós. Fortalecimento dos movimentos em prol da conservação da natureza. Muitas vezes o ambientalista é chamado de ecochato. Ah, esse é um ecochato. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Espírito Viana de Carvalho, ele vai falar sobre o aquecimento global, que é uma realidade e é grave. E, como um livro de perguntas, a equipe que faz perguntas, que é o pessoal lá do Divaldo, pergunta, tá, mas por que os espíritos não falam sobre isso mais, para a gente tratar essa questão, para a gente alertar? Aí, Viana de Carvalho fala, mas os espíritos falam a todo momento. Os espíritos não só falam, eles gritam através da boca dos ambientalistas. Está lá na obra para quem quiser conferir a atualidade do pensamento espírita. Os espíritos não falam, gritam através da boca dos ambientalistas. Porque cada um tem sua função aqui nesse mundo, né? E nós vemos hoje a Amazônia batendo recorde de desmatamento. A Amazônia incendiada. Reservas naturais de séculos sendo entregadas para mineradoras
com os índios sendo expulsos como cachorros, como animais. E nós? Sendo que a preocupação com a natureza é própria dos espíritos da regeneração. E nós estamos brigando com os espíritos da regeneração. Nós olhamos um Papa Francisco hoje que traz todas essas características que Kardec especifica aqui, todas as características ele traz. Todas. Quem conhece, quem lê obras dele, quem já conheceu a trajetória dele, ele incorpora um espírito da nova geração. Fez aí o recente sínodo da Amazônia. Nós olhamos aquela menina suíça, a Greta, conhecida no mundo inteiro, uma menina autista, agora com 15 anos, mas com 12 anos ela já era uma militante, uma ambientalista conhecida no mundo todo. E o pessoal, alguns, né, falam mal dela, chamam ela de pirralha. Só que ela é uma desses espíritos da nova geração que tem todas essas características. No Brasil, 30 milhões de pessoas já são vegetarianas. No futuro, a nossa relação com os animais vai ser outra. E nós não vamos ter coragem mais de comer a carne do bichinho. Os espíritos que estão reencarnando já não querem mais. Já têm dificuldade. Porque toda essa relação muda. E nós chamamos eles de ecochatos, né? Mas a espiritualidade grita. Não fala, grita através da boca dos ecochatos. A regeneração do mundo. Continuando aqui na Revista Espírita, e já estamos indo para o final, né, gente? Já passamos um pouco do tempo, que atrasou um pouco ali o início, mas vamos lá. Já estamos encerrando. Em breve, isso aqui é o final da mensagem. Em breve, esse mundo nosso, a Terra, ele verá surgirem campeões altamente situados entre os homens, mais considerados e mais acreditados, que o apoiarão com a autoridade do seu nome e do seu exemplo. Porque falar é fácil, agora dar o exemplo, fica difícil questionar alguém que dá o exemplo, como o Papa Francisco. E imporão silêncio aos seus detratores, porque esses não ousarão tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e mostrar-se-ão quando chegar o momento propício, ou seja, ele aparece de uma hora para outra. Até lá é útil que se mantenha uma distância. Olha que interessante. O Papa Francisco até aparecer, ninguém sabia quem era ele. Agora a gente sabe. Porque muitas vezes que ele começa a se destacar, ele já é apagado por essas forças que, apagado no sentido de deixado de lado, por essas forças que controlam hoje a sociedade, que são lá os violentos, os que os bens são assambarcados pelos violentos, então eles controlam essa nossa sociedade de uma maneira que esses espíritos têm dificuldade de nos trazerem as suas ideias. Mas no momento certo eles surgem. Por enquanto é bom que fique à distância. Mas um a um eles vão surgindo. E para encerrar, o último parágrafo da mensagem da Revista Espírita, a regeneração da humanidade. Espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e devotamento. Não temais os obstáculos, pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Não adianta brigar com a pororoca. Não adianta. Porque ela vai para o mar. Trabalhai sem desânimo e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. Olha o compromisso dos espíritos. Deus nos colocou na vanguarda dessa nova falange de espíritos. É um posto de honra. É um posto de honra. Que vós mesmos pedistes e do qual vos deveis tornar dignos. Nós pedimos para reencarnar no momento espírita e ajudar na implantação dessas ideias. Estamos resistindo a elas? Por quê, meu Deus? Para satisfazer o ego? Para satisfazer as minhas convicções pessoais? As minhas convicções de visão deturpada de mundo? Eu nego o espiritismo. Se eu pedir para fazer parte disso, não renunciemos agora à missão que nos foi dada. Missão não, ao compromisso que nos foi dado. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e do qual vós deveis vos tornar dignos pela vossa coragem,
pela vossa coragem. É um momento de coragem, não de covardia. Quando a gente foge de uma ideia que nós temos certeza que é verdade, nós nos envergonhamos de falar sobre ela, isso é covardia. Kardec não foi covarde, sabe por quê? Porque quando ele se debruçou sobre os fenômenos das mesas girantes, ele foi desqualificado pelos cientistas colegas dele. Quem viu o filme vai lembrar que eles mandaram ele sair, deram as costas para ele. Seria mais cômodo para ele, como homem, deixar de lado e voltar para a vida normal que ele tinha, para a vida confortável que ele tinha. Ele tinha uma vida muito confortável. Para quê? Se abraçar com uma coisa que vai tirar você de tudo aquilo que você conquistou. Tanto que ele teve que trabalhar de contador para algumas empresas. Não pôde mais exercer a sua profissão de pedagogo, cientista que ele era. Foi preso. Teve seus livros queimados. Foi perseguido. Não era mais fácil? Opa, está dando muita polêmica, está dando muito problema isso daí, não sei não. É melhor deixar quieto. Olha aí, ó, queimaram os livros. Vai que me queimam. Kardec em nenhum momento foi covarde. E aqui, os Espíritos nos pedem coragem de defender aquilo que foi estabelecido como ideias para colocar a doutrina espírita como um agente de transformação para o mundo da regeneração. Mas tem que se tornar digno dela, né? Perseverança e devotamento. Felizes os que sucumbirem nesta luta contra a força. Mas, no mundo dos espíritos, a vergonha será para os que sucumbirem pela fraqueza, pela pusilanimidade, que é covardia. Aliás, as lutas são necessárias para fortalecer a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulem as faculdades, o espírito deixa-se arrastar por uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. Vou deixando a vida me levar, essa vidinha medíocre que a gente leva, sem construir nada. Sem construir nada para a sociedade. Não construiu nem para mim, quem dera para a sociedade, como espírito imortal. E as construções de pedra do pó vieram, ao pó voltarão. Não esperar pedra sobre pedra, né? Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito deixar-se-ia arrastar por uma despreocupação funesta, ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Kardec jamais se acovardou. Espíritas, coragem. E para encerrar, uma música aqui que o Guilherme vai colocar para nós, agora fugiu o nome das duas cantoras, uma brasileira e outra de um país da América Latina, peruana, se não me engano. Mercedes Sosa e Beth Carvalho. Eu só peço a Deus. Essa música é um retrato e um grito de liberdade da América Latina. E esse continente tão explorado, oprimido, e às vezes oprimido pelo... Bom, enfim. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Fiquem aí com a música da Beth Carvalho e da Mercedes. Boa noite. Obrigado.